Há alguns anos, o então presidente Geisel referiu-se às grandes empresas multinacionais como uma realidade da qual não podemos escapar, embora ainda não se saiba se vieram para bem ou para mal, na expressão do ex-chefe do governo. É dessa realidade nova, complexa, contraditória, fascinante e assustadora, a grande empresa multinacional, que John Kenneth Galbraith vai nos falar esta noite num dos episódios mais bem produzidos da Era da Incerteza. Tão bem produzido que foi criada, especialmente para o programa, uma multinacional fictícia, capaz de reproduzir todos os mecanismos, poderes e sutilezas de um conglomerado verdadeiro. Qual é o mais implacável fator de mudança hoje na vida econômica? É a grande corporação moderna. Ela é também a força menos compreendida ou, para ser mais exato, a mais deliberadamente ignorada. Existe o mito da grande corporação, que é cuidadosa e assiduamente divulgado. Existe, ao mesmo tempo, a realidade que tem pouca relação com o mito. O mito da corporação se resume na ideia de um grupo de homens disciplinados, cheios de energia e muito bem remunerados, a serviço de um líder dinâmico. O líder lidera sempre de uma forma dinâmica. Seus homens executam as ordens ou as transmitem aos subordinados. O mito afirma que o único objetivo da corporação é ganhar dinheiro fornecendo bem, produtos ou serviços. Ela ganha dinheiro atendendo integralmente às exigências do mercado e, portanto, do consumidor. Eles são vendedores, na verdade, nobres mensageiros, com a missão de descobrir as necessidades de seu soberano, o consumidor. Samuelson, o mais eminente economista da minha geração, uma vez disse o seguinte: o consumidor é uma espécie de rei que usa seu direito de voto para ter as coisas que deseja. Eu, ao contrário, acho que deveríamos ver o consumidor como alguém muito parecido conosco, estimulado por desejos próprios ou estimulados de fora, entre eles a voz eloquente da corporação moderna. O economista consumidor que eu nunca aceitei é visto aqui como caricatura, alguém que reage apenas aos impulsos internos para maximizar o prazer do consumo. Ele ou ela valoriza ao máximo o prazer da escolha, experimenta tudo e é imune a influências externas. Tudo isto é um mito, nem os economistas acreditam nisto. Quando vão para casa à noite e veem televisão, eles constatam, como os outros, o poder de influenciar da corporação sobre o governo e sobre o consumidor.
Só os livros de escola ainda usam este conceito de consumidor. Esta é uma das poucas questões econômicas que você mesmo pode testar. Você pode se perguntar se a propaganda que o ensurdece e domina sua visão tem um objetivo. Envolvidos por este mundo, nós nos tornamos parte dele e inconscientes de sua influência. O mito, a ordem que sustenta a grande corporação moderna, é a submissão do mercado e do consumidor, fazendo com que, em nossa consciência, o poder da empresa seja suavizado e preservado. Não nos surpreendamos. Toda a educação em nossa sociedade está orientada para aceitar, defender e proteger as instituições dominantes da sociedade. O soberano, a Constituição, o parlamento, a lei, até o comunismo na União Soviética, tudo o que a educação econômica protege e defende não deveria surpreender ninguém. Não existem duas corporações iguais, nem elas exercem o poder com os mesmos propósitos. Uma corporação que junta cientistas e engenheiros, como a IBM ou a ICI, pode ter objetivos diferentes dos de outras, como a Revlon ou a Unilever, que sobrevivem, pelo menos em parte, por suas habilidades e pelo poder de persuadir o público. Outras corporações medem o seu êxito basicamente pelos ganhos. Outras ainda preferem falar de seu crescimento. Algumas falam dos serviços e da responsabilidade pública. E quando as pessoas falam muito de suas virtudes, acabam, às vezes, praticando algumas delas. Como não há uma corporação típica, nós inventamos uma para explicar melhor o seu funcionamento. Chama-se UGE. Nossa invenção nos aproxima da realidade onde os executivos, como eu já disse, são os guardiões do mito da corporação. Eles sempre se irritam com aqueles que negam o mito. Sempre exigem garantias de que um programa de televisão não negará o mito. Nossa corporação é a Unified Global Enterprise. Empresas Unificadas Globais, conhecida desde 1964 como UGE. Sua história é igual à de muitas outras corporações, todas elas vivas e muito florescentes. Poderia ser inglesa, francesa ou alemã, mas como ela é um recurso para ensino e diversão, acho mais diplomático chamá-la de americana, uma multinacional baseada nos Estados Unidos. A UGE nos ajudará a desfazer, sem muita cerimônia, se vocês permitirem, o mito da corporação e examinar melhor a verdadeira estrutura dela. A UGE começou no ramo de bebidas e comida. Hoje ela é forte na indústria química, hotéis, sistemas, computadores e diversões. Esta é a família de produtos da UGE, o mundo da UGE. Portanto, sejam bem-vindos ao UGEX, uma exposição destinada a mostrar os 100 anos de história da UGE. Olá, bem-vindos à UGEX. Sou o guia de vocês. Meu nome é Cindy. E eu sou Jane. Obrigado por visitarem a UGEX. Este ano celebramos 100 anos da UGE, 100 anos de serviços prestados à humanidade. Este é o cenário de nossa exposição centenária. Tenham um bom dia. Este foi o fundador da UGE, James Glow I. Ele veio para os Estados Unidos em 1873, da cidade escocesa de Greenock. James Glow era um homem de ação, um homem de empresa, interessado em montar um império. Em 1880, James Glow abriu seu primeiro açougue em Chicago.
10 anos depois, já dirigia uma boa fábrica de carnes industrializadas. E no fim do século, ele estava firmemente estabelecido, competindo com a Swift, a Armour, a Cutter e a Wilson, como um dos 5 grandes do meio-oeste. No dia do pagamento, cada operário recebia citações da Bíblia, um panfleto com advertências contra a preguiça e o alcoolismo e o salário. Glow e seu filho eram famosos, além da religiosidade, pela dedicação absoluta aos negócios. Eles se orgulhavam de conhecer pelo primeiro nome todos os trabalhadores. Orgulhavam-se também de sua capacidade de extrair trabalho dos outros. A jornada de trabalho era de 12 horas por dia, 72 horas por semana. 1898. Papai Glow mandou nosso menino para a Guerra Hispano-Americana. O histórico bife bomba se mostrou mais destruidor para os combatentes que as balas perdidas dos espanhóis. Mas nunca ficou provado que os produtos Glow eram mais mortíferos que os outros, e nenhuma empresa aprendeu tão bem a lição. Depois disso, ela passou a exaltar a qualidade de seus produtos na propaganda. As salsichas Glow e a carne enlatada daqueles anos ainda existem hoje. Dizia-se em Chicago que os frigoríficos usavam tudo do porco, menos o guincho. Os Glow fizeram ainda melhor. Eles usaram ingredientes que nunca fizeram parte do porco. As linguiças Glow ficaram famosas durante gerações como as minhocas Glow. Um apelido afetuoso inspirado na forma do produto, como explicou várias vezes o Departamento de Relações Públicas da empresa. Saudamos a excelente variedade de alimentos produzidos pela Glow. Comida e bebida há 80 anos. Comida para o de jejum. Milho desidratado. Cevada em floco. Comida natural. Extrato de fígado. Laxativos minerais. Uma nova gama de produtos para saudar o século XX, lançados por James Glow Jr. Estes produtos nutritivos se baseavam numa econômica variedade de vegetais, processados inteligentemente, aromatizados e adicionados às salsichas, tais como farinha de aveia, milho, caroço de algodão, farelo de trigo e, segundo se dizia, sem comprovação, serragem de madeira. O maior de todos foi o Gall. A fórmula de Gall é segredo até hoje. É o óleo com 1000 utilidades, festejado desde 1921, quando a América comprou o Gall pela primeira vez. O Gall. James Glow Jr., agora com mais de 60 anos, era decidido, autoritário e cioso do seu poder. Ficou muito irritado com Roosevelt e uma vez foi detido pela polícia por resistir a uma decisão oficial sobre contratos coletivos de trabalho. Como era de se esperar, ele não estava disposto a entregar as rédeas do poder. Mas havia luz no final do túnel. O êxito maior ainda mais à frente. O Jell-O. Em 1932, a companhia comprou a marca e a fórmula do concentrado que viria a ser o Jell-O, o refrigerante que estimula. Isso poderia ter criado problemas porque o refrigerante tirava suas qualidades e a popularidade de uma droga, a cocaína, como é conhecida hoje. Por isso, movido por seus princípios religiosos e seguindo as leis do governo, James Glow Jr. abandonou depois a droga, mas o refrigerante já estava consagrado. Para as indústrias Glow e muitas outras, a Segunda Guerra foi um período de grande demanda, expansão e novos horizontes. Os soldados americanos marchavam graças às rações C e K das indústrias Glow. Let's stand by the ones who are man of the guns and pushing the foe on back. Let's all be good soldiers and back. That's the attack.
Os soldados consumiam dessa vez sem enjoos estomacais e, mais importante ainda, as indústrias Glow foram convencidas pelo exército, carente de administradores, a assumir o controle de uma fábrica de munições no estado de Illinois. Ela também organizou o apoio logístico para a fábrica de elementos Coir Masters e suas atividades no Teatro Europeu de Operações. Este caminho foi preparado por Harold McMahon. Em 1952, ele assumiu o controle da corporação. A filosofia é comprar para ampliar. Oportunidades no exterior. Profissionalismo administrativo. Sociedade com o governo. Responsabilidade com a segurança nacional. Sólidas relações entre patrões e empregados. Lucros com serviços. Tecnologia a serviço do consumidor. Comida para o mundo livre. Todas estas expressões estão associadas com a era de McMahon e os jovens talentosos que ele trouxe do Pentágono e da Escola de Administração de Harvard para a Glow. Era o tempo de um nome que abria um novo horizonte. Glow. Indústrias Glow. Embalagens Glow. Indústrias Global. Empresas Global. Unificadas. Empresas Unificadas Global. UGE. U-G-E. U-G-E. Os anos 50 e 60 foram os anos dourados da UGE. Esta era a sua sede em Nova York. O tema dominante em cada era reflete-se nas construções. A religião medieval nas catedrais, as nações emergentes em Versailles, a revolução industrial nas estações ferroviárias e as modernas corporações nos arranha-céus. Este edifício é a nossa assinatura. Ele soletra aos céus a palavra colossal. McMahon foi o pioneiro dos gerentes profissionais depois que Francis Glow, o único herdeiro masculino, aposentou-se na Califórnia e em seguida uma curta experiência na companhia. Seu pai foi chamado de Último Glow. Ao morrer, James Glow criou a Fundação Glow para o progresso da pesquisa econômica e da educação política, segundo os princípios da livre empresa. A maioria das ações da companhia foi para esta fundação. Arthur Francis vendeu o resto para pagar dívidas contraídas no Caribe, pensões para 2 ex-mulheres e para financiar seu Instituto de Artes Eróticas. Um setor em que seria lembrado como pioneiro nas conquistas estéticas. Em 69, já sem os Glow, a companhia era a 7ª na lista das 500 maiores indústrias norte-americanas. No relatório deste ano, a UGE anunciou que tinha escritórios de vendas em 62 países,
além de fábricas e engarrafadoras em 54 nações. McBean saiu-se bem, muito bem. A administração de vocês dirige agora uma empresa muito articulada, internamente forte, altamente dinâmica, que responde bem às exigências da administração moderna e dos sistemas. Muito obrigado, senhora Woods. Harold McBean deixou a UGE em 69 para se tornar subsecretário da Defesa. Os ganhos da companhia em consequência da consolidação, da valorização do patrimônio e das normas criativas de contabilidade foram cada vez maiores durante 16 anos consecutivos. As ações nunca valeram tanto. Como a família Glow havia vendido a maior parte de suas ações e as novas emissões garantiram novas aquisições, nenhum acionista controlava mais de 1% das ações. Assim, onde estava o poder? Tradicionalmente, numa corporação americana, ele fica com o conselho de diretores. Os membros do conselho são os porta-vozes dos acionistas. Na UGE, eles são a autoridade final. Isto também é parte do mito. A média de idade deles é agora 67 anos. Eles se reúnem 2 horas a cada 2 meses para ratificar decisões já tomadas e que vários deles não entendem. Nenhum nunca se opôs à administração em questões importantes. A eles se juntaram há pouco um pastor negro, um defensor dos consumidores e uma freira preocupada com questões sociais. Todos os outros foram escolhidos antes por Harold McBean, escolhas muito previsíveis, pois eram votadas por procuração, sempre segundo as ordens da administração. Os proprietários não têm poder. Mas quem então dirige o negócio? Para responder, vamos até o centro da exposição do centenário, o novo quartel-general construído para abrigar a UGE nos anos 80. É um edifício de 105 andares, ganhador de uns 20 prêmios de arquitetura, 2 deles criados pela própria UGE. O novo arranha-céu abriga o imenso grupo de homens talentosos que hoje comandam a corporação. Há alguns anos eu chamei esta organização de Tecnoestrutura. Quando Harold McBean foi para o Pentágono, ele foi substituído por Howard J. Small, vice-presidente executivo de operações. Howard, como é chamado na firma, tem o mesmo salário que McBean, cerca de $812 mil por ano, mais a opção para compra de ações, participação nos lucros e aposentadoria. Ao contrário dos Glow e de McBean, Howard era quase desconhecido fora da corporação. Fuma 2 maços de cigarros por dia, bebe socialmente e provavelmente sua condição cardíaca poderia preocupar a empresa se ele fosse mesmo importante. Seu eletrocardiograma ou sua radiografia pulmonar poderiam ser anexados aos índices pela Dow Jones, mas na verdade ninguém em Wall Street se preocupa com a saúde de Howard Small. Considera-se normal que o poder não esteja com Howard, e sim com a tecnoestrutura. No centro da tecnoestrutura estão o presidente do conselho, o presidente executivo, o vice-presidente executivo, o vice-presidente do conselho, os poderosos. O mito é a hierarquia. Todo o poder vindo de cima para baixo, fluindo entre os homens. A realidade é feita de círculos concêntricos, com o poder fluindo entre eles. E essa é a origem da maior força da corporação. Howard Small, como presidente, está no centro
deste círculo. No primeiro anel está o vice-presidente executivo e o grupo de executivos do escritório central. No anel seguinte, os dirigentes das companhias e subsidiárias no país e no exterior. E no terceiro anel estão os especialistas e técnicos que contribuem para as decisões. Engenheiros, cientistas, publicitários, gerentes de vendas, relações públicas, desenhistas, mais advogados, mais assessores, economistas controladores e os técnicos em computação eletrônica. Mais além estão os burocratas, os supervisores e, finalmente, os funcionários de escritório menos graduados. Vamos concentrar nossa atenção plenamente no futuro. Muito obrigado. Nos anéis internos da UGE está o poder que vem da posição da hierarquia. Nos anéis externos está o poder oriundo da especialização das estatísticas e dos sindicatos. Alô, amigos? Existe poder em todos os níveis, o poder que vem do comando, do conhecimento ou da organização. Para onde vamos agora? Um desenho de Charles Adams no New Yorker mostra-o bem. Na grande corporação moderna não existem grandes homens, apenas grandes comitês. Podemos verificar o erro se olharmos a companhia como uma pirâmide, onde todo o poder vem de cima. O que a corporação faz e consegue é o resultado de uma forte interação entre os anéis externos e o centro. Vamos até a realidade e examinar a tecnoestrutura em ação numa grande empresa multinacional verdadeira, Philips, a multinacional holandesa. A UGE é uma combinação, uma caricatura maior e menor que a vida. Na nossa busca de realidade, vamos até Eindhoven, uma cidade de 190 mil habitantes, poucas horas de carro a sudeste de Amsterdã. Em 1944, a cidade viveu momentos históricos. Ela foi tomada pelo exército de Montgomery, quando fracassou o avanço até Arnhem. Desde 1891, Eindhoven é a sede da Philips. Nossa visita a Philips também começa com uma exposição. As crianças de Eindhoven são trazidas aqui para ver as conquistas e promessas tecnológicas em geral, da Philips em particular. A empresa era a quinta maior do mundo em 1974, fora dos Estados Unidos. E a 16ª entre todas. Isto era produto das vendas de material elétrico e outros equipamentos no valor de 9 bilhões e meio de dólares. Ela emprega 412 mil pessoas em 60 países. Aqui está uma concepção artística da Philips. O artista também mostra o poder vindo do centro. Aqui em Eindhoven, a presença da Philips é muito forte. Os trabalhadores ainda vivem em íntima associação. Eles se unem na música. A banda da Philips executa a marcha da Philips. Aqui existe um ditado segundo o qual só há duas maneiras de ser demitido da Philips: dar um tiro no presidente do conselho ou dar em cima de uma garçonete. Recomenda-se a primeira porque a segunda hipótese será logo descoberta. Os Glow já deixaram a UGE há muito tempo e ninguém lamenta. Na duradoura tradição holandesa ainda existe um Philips na diretoria da Philips. A memória de Anton Philips, o fundador, é preservada neste monumento. Aqui existe uma máxima: é preciso sacrificar-se por ela, isto pode ser bom para a causa. Em Eindhoven, onde o Estado não funciona, a companhia está presente.
O paternalismo ainda existe na Philips. Uma escola internacional ensina inglês e holandês para os filhos dos executivos da Philips International. O inglês está para a moderna corporação como o latim para a igreja medieval. Peter, waar werkt jouw papa? In de Philips. Rekencentrum. Ja. Zo. Kunnen jullie een beetje aansluiten? Ga maar staan, zo ja. En een beetje doorschuiven. Kunnen jullie goed staan? A companhia estimulou a criação de cooperativas para trabalhadores aposentados que não suportam ficar parados. A ética do trabalho é compulsiva, a força pelo trabalho. Even staan. Strength through work. En dan moet je een beetje allemaal hier naartoe kijken, hè? Zo ja. Even opletten. Zo, even opletten. Ja. A saúde dos trabalhadores da Philips é checada cuidadosamente. Quanto mais importante o trabalho, maior a atenção. Saúde e corporação caminham juntas. Mas como no caso dos Glow, também aqui na Philips, os empregados escaparam do paternalismo. O time de futebol, ESB, ainda leva o nome da companhia, mas joga por conta própria. Antes, a empresa dava casas e educação para seus empregados. Agora isto passou e está passando para a órbita da cidade de Eindhoven ou para o Estado. Antes, a Philips dava ordens a seus funcionários. Agora ela consulta o sindicato. Uma vez por ano, ou às vezes mais frequentemente, a companhia reúne delegados de todos os níveis para discutir planos futuros. Ao falarmos do poder de uma grande corporação moderna, devemos fazer uma importante distinção. Seu poder público, o poder no mercado e no governo, está crescendo. Mas seu poder sobre os subordinados está diminuindo. A Philips, como a UGE, é uma criação da sua tecnoestrutura. Neste aspecto, todas as corporações se parecem. Sua eficiência depende de quem dirige nos vários níveis. Quem são estas pessoas? Os funcionários das corporações são uma irmandade nova e universal que servem não a uma igreja universal, e sim à corporação universal. Sua religião é o sucesso nos negócios, a prova de sua virtude é o progresso e o lucro. Sua Bíblia é a folha do computador, seus bancos de comunhão, as salas de reunião. O álcool é condenado como vício, mas útil como instrumento de relacionamento e persuasão. O divertimento é uma forma de regenerar o espírito empresarial. O sexo serve para melhorar o sono. Os jesuítas desta fé austera são os diplomados das escolas de administração. Os homens da Universidade Harvard foram os pioneiros nesta ordem, mas eles hoje já têm ordens menores. Eles são treinados aqui na Escola Francesa de Administração em INSEAD, no Bosque de Fontainebleau. A tecnoestrutura da corporação é o objetivo dos projetos e do conhecimento especializado em diferentes campos de ensino. Por isso, os engenheiros trabalham aqui com os contadores, os economistas com vendedores, os homens da produção com projetistas. Embora estejam na França, notem a língua que usam. É o inglês mal falado. No treinamento em grupo, a palavra esforço recebe grande ênfase. A companhia dá valor ao trabalho.
Longas horas de esforço e uma vida curta. Nestes seminários não se dá muita importância ao lazer cultivado na Universidade Liberal. Os estudantes aprendem através de negociações financeiras e trabalhistas, seguindo um credo decisório. É o chamado sociodrama, que nada tem de teatral. Vamos ver esse 53 por 16. Se estiver acima de 48, podemos baixá-lo para 47,5 de novo. Certamente podemos ir a 47,5. Acho que eles devem aumentar o deles. Eles devem ser melhores que a outra companhia, porque... Aprende-se resolvendo problemas, não com exercícios teóricos especulativos. Seguindo o modelo original de Harvard, o método toma sempre como exemplo os casos verdadeiros. E é resolvendo este tipo de problema que todos os alunos esperam a ser executivos. O momento que todos vocês esperavam, a hora dos resultados. Indústria 1? Surpreendentemente, o resultado não é percebido como uma corrida de homens que são muito parecidos. Eles não são franceses, nem ingleses, nem belgas, são ligeiramente americanos. Sua pátria é a corporação. Sua lealdade é para com a IBM, a ABP, a Nestlé, ou, acima de tudo, com a UGE. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a Suíça, a Holanda são mencionados apenas como países de origem. Seu uniforme é um terno discreto, gravata perfeita, sapatos engraxados. Qualquer um deles pode ser mandado para Bruxelas, Genebra ou Indianápolis, ou qualquer outro lugar onde começarão a produzir como se fossem uma moeda jogada numa máquina automática. Embarque imediato no portão B29, por favor. O proletariado não tem pátria, disse Marx. Isso nunca foi verdade, mas é uma realidade para o chefe moderno e para o serviço internacional da UGE. International Civil Service of UGE. Desde 1956, quase um terço dos empregados da UGE trabalha no exterior. Cerca de metade dos ganhos vem agora de fora dos Estados Unidos. A UGE opera não de Bruxelas ou Genebra, e sim de Paris. McBean dizia que a cidade era a capital intelectual e artística da Europa quando montou aqui o seu escritório. Um executivo um tanto frívolo acrescentou que Paris tem também a melhor comida, mulheres claras e o Crazy Horse Saloon. Crazy Horse Saloon, a slightly frivolous minor executive was heard to add. He's no longer with the company. Ele não está mais na companhia. Harold McMahon coordenou pessoalmente as operações mundiais daquilo que em momentos de reflexão chamava de seu império. Ele estava em todos os lugares, de avião ou helicóptero. 5 reuniões por semana, 200 por ano. Howard Small também viaja muito, mas sua equipe de assessores o mantém informado de tudo através do escritório central. A informação circula e é processada por uma grande equipe, que a mantém disponível através de um amplo banco de dados. Muito antes que Howard decida, a resolução terá sido cuidadosamente estudada e, em alguns casos, a decisão já foi até tomada. A moderna corporação multinacional é onipresente. Nada está longe demais.
A UGE se sente em casa tanto aqui em Singapura como em Nova York, Paris, Bruxelas ou Madrid. Os homens de Howe ganharam há pouco concessões em Angola, na União Soviética, e têm esperanças na Coreia do Norte. Os perigos das grandes corporações já foram muito falados. Elas destroem o caráter nacional, têm um poder superior ao dos governos. Até mesmo os executivos das multinacionais estão preocupados. Quando eles se reúnem em festivais da empresa, eles ouvem sermões lidos por mestres norte-americanos sobre os problemas e perspectivas da corporação multinacional. E esses oradores estão sempre alarmados. Eu acho melhor, no entanto, ser um pouco cético. Ninguém duvida do poder de uma multinacional aqui em Singapura. As multinacionais trazem matéria-prima, combustível, bens de consumo, financiam a produção, manufaturam e levam embora o produto. Elas recriaram a cidade no modelo do Ocidente industrial. Mas ninguém se pergunta se isto é ruim. A Inglaterra também fez Singapura à imagem do Ocidente, e isso foi chamado de civilização. Significa também homogeneidade, tênis, cricket, bilhar, uísque escocês e revistas britânicas. O impacto da Philips e da Ford no banco de Chase Manhattan é diferente, mas quem pode dizer que é pior? A grande corporação multinacional influencia os governos nacionais, mas o poder das corporações nacionais sobre os governantes é geralmente maior. É algo que não devemos esquecer. Assim também a perda da identidade nacional. Os franceses, alemães e ingleses afirmaram sua identidade na primeira metade deste século e o resultado foi a morte de milhões de pessoas em 2 guerras. Eu acredito que o mercado comum europeu surgiu porque, milagrosamente, as pessoas começaram a ler Adam Smith 2 séculos depois que ele viveu. Quanto maior o mercado, maior o lucro. Com a divisão do trabalho, maior a eficiência do sistema internacional. É bem plausível acreditar que o mercado comum tenha surgido depois da Segunda Guerra Mundial, porque, com o crescimento das corporações multinacionais, as fronteiras nacionais se tornaram incômodas para elas. Elas tinham uma maneira melhor de manter a competição sob controle, já que muitas das grandes firmas controlavam seus competidores estrangeiros. Por que deveríamos chorar se a França e a Alemanha são hoje tão desnacionalizadas que já não podem alimentar as velhas animosidades, não podem se matar mutuamente? Quanto ao crescimento econômico, basta olhar em volta. Ele não teria sido realizado pelo cidadão comum, por mais criativo que fosse, ou até mesmo pelo Banco Mundial. O progresso foi obtido em grande parte pelo fato da Philips usar Singapura como base industrial. É sempre útil duvidar um pouco dos julgamentos gerais que dizem que tudo é bom ou que tudo é mau. A corporação multinacional é um desses casos. Mas a Philips não ignora as críticas que a imprensa faz às corporações multinacionais. Ela se autoproclama uma federação de organizações nacionais. Assim como os aviões trazem estadistas para Nova York ou Genebra, os jatos privados trazem os chefes de 50 companhias nacionais da Philips para reuniões internacionais. Eles vêm uma vez por ano. Não se reúnem na Holanda porque isto enfatizaria a origem holandesa da companhia. Eles se reúnem aqui em Uxi, na Suíça, para relatar as atividades do ano que passou e discutir planos para os próximos 5 anos, trocar experiências sobre problemas administrativos comuns. Aqui estão reunidos os dirigentes de companhias nacionais e da cúpula de Eindhoven.
Devo dizer que nós temos tentado muito mostrar aos funcionários governamentais a maneira pela qual contribuímos para a economia. Devo dizer que temos tido uma resposta muito favorável, porque, frequentemente, essas pessoas não conhecem ou são mal informadas sobre as grandes companhias. Mas quando elas descobrem o que fazemos, que contribuição damos, então, muitas vezes, elas tomam uma posição totalmente diferente. Mas como já dissemos, a Philips não é uma organização simples. Os chefes das companhias nacionais são nomeados por Eindhoven. Lá são aprovadas as aplicações de capital e os projetos de expansão. Depois é dada a liberdade de ação aos gerentes locais para fabricar, vender o máximo e se integrarem o melhor possível no ambiente local. Os departamentos técnicos para rádio, televisão e equipamento médico em Eindhoven estão em contato permanente com as companhias nacionais. Eles verificam cuidadosamente a qualidade, desempenho técnico e inovações. Se a Organização das Nações Unidas fosse parecida com a Philips, ela poderia ser chamada de federação. Poderia haver um governo mundial e estes homens fariam parte desse governo. Eu fui para o Uruguai, como gerente local da Philips. Meu chefe levou-me até lá. A aparência da companhia não impressionava muito. Então tivemos várias semanas de apresentações. Fizemos visitas. Fui conhecer o escritório e a equipe. Quando nos separamos no aeroporto, ele me disse: agora, meu jovem, você vai cuidar de 10 milhões de guilders. Depois partiu. Você sente um frio na barriga. O tremendo desafio de dirigir uma companhia onde você não colocou nenhum dinheiro seu. Ser responsável por todos os empregados. Isto é um desafio enorme e acontece no nível baixo. No nível baixo, eu torno a dizer, porque recentemente eu tive um encontro com A vida numa corporação é mais fácil de explicar do que viver. Para ver melhor o que ela envolve, nós viemos aqui à Califórnia, a este cenário arcadiano. A ética da corporação, como observei, é a ética de aceitar pressões. Um bom executivo é um homem que funciona bem sob pressão. A moderna corporação tem poder, mas ele é repartido de forma muito complexa. Na tecnoestrutura, todas as decisões exigem informações, conhecimento técnico e experiência de muitas pessoas. Para se ajustar às ideias dos outros, para aceitar sua informação e experiência, é necessário uma sensibilidade e autocontrole que muitos não têm. Por isso, o Instituto Esalen, aqui na Califórnia, ensina como um executivo pode controlar o estresse endêmico da vida na corporação e o autocontrole exigido pela divisão de poder. Desde 1965, as grandes corporações como IBM, Burroughs, Standard Oil da Califórnia, Memorex e o Imposto de Renda, o inquietante colega, mandam seus executivos aqui para Esalen. Um deles conta o que aprendeu. Eu vivia me enrolando mais que uma bola quando descobri Esalen há 4 anos. Consegui me desenrolar e voltar ao mundo real. Ainda estava muito complicado, mas já parecia mais um novelo de lã fofo e maleável. Um executivo tão liberado que trocou para sempre o terno com colete por uma calça jeans, deixou o cabelo crescer e ficou aqui como jardineiro. O mundo da tecnoestrutura é o mundo do exercício anônimo do poder. Nem a psicologia, nem a vida sexual, nem mesmo os hábitos de higiene do executivo de uma grande corporação foram bem estudados.
Mas o que Ezelon informa sobre as relações interpessoais e o exercício competitivo na divisão do poder numa corporação moderna é muito claro. Trata-se de perder ou ganhar durante todas as horas do dia. As pessoas atraídas por nosso tipo de trabalho estão orientadas para o sucesso. Podemos dizer que existe uma força natural que nos leva a ser mais tensos que uma pessoa numa posição mais relaxada. Portanto, eles aprendem a enfrentar resistências, resolver problemas suavemente, relaxar, aceitar a manipulação, serem dirigidos por outros, entrar na brincadeira e fugir da ética do trabalho. É um bálsamo para as tensões da vida na corporação. Pelo menos deve ser agradável sair da rotina diária da Standard Oil ou da Memorex. Funciona ou não, a verdade é que isso nos diz muito de um tipo de vida e de organização da qual queremos fugir. Assim como alguns casais que buscam maior harmonia e compreensão, também os membros de uma corporação querem uma vida melhor, pois a vida numa corporação é uma espécie de casamento sem sexo. Aí existe a mesma necessidade de compreensão, de civilizar e aperfeiçoar a associação e, acima de tudo, convencer cada indivíduo de que o poder individual deve se subordinar sem ressentimentos ao poder do grupo. A grande corporação veio para ficar. Os que desejam destruí-la, limitá-la às fronteiras nacionais, estão em guerra contra a história e a tirania das circunstâncias. As pessoas querem ver realizadas grandes tarefas. Extrair petróleo do Mar do Norte, automóveis para milhões de pessoas. E grandes tarefas exigem grandes organizações. A questão é como conviver com a moderna corporação, assegurando-lhe a autonomia de decisões que ela precisa e, ao mesmo tempo, estabelecendo as limitações capazes de assegurar o bem-estar coletivo. A indústria automobilística é o símbolo dos grandes negócios da grande corporação. Este restaurante aqui no subsolo do edifício da General Motors é um bom lugar para levantar estas questões. É uma espécie de monumento à indústria automobilística. A solução imediata está em regras nacionais fortes para proteger o interesse público. E também nos passos necessários para tornar as grandes corporações menos fechadas, transformá-las em organização pública e social. Um poder nacional forte é a tendência do nosso tempo. Algumas vezes não vemos o que está diante de nossos olhos. O que uma corporação pode fazer na água, no ar, na paisagem, na saúde e na segurança de seus consumidores, na verdade, é muito mais limitado do que há 10 anos. Ralph Nader não criou esta regulamentação. Foi a necessidade que criou Nader. Discute-se pouco sobre a reforma das grandes corporações, especialmente nos Estados Unidos. É quase uma questão de fé na livre empresa. A General Motors e a UGE são, afinal de contas, uma criação do homem e de Deus. Outras coisas podem ser melhoradas, mas estas são perfeitas. A mão divina guiou não apenas o religioso Glow, mas também o profano e secular Harold McMahon. Uma solução em debate que não me agrada é colocar representantes sindicais das minorias, das mulheres, nos conselhos diretores. Os conselhos, como já vimos, não têm poder. E seus membros, por melhores que sejam, mesmo no conselho, serão impotentes. Seria melhor eliminar estes organismos nas grandes firmas. Eles poderiam ser substituídos por uma espécie de conselho de auditores públicos que ficariam fora das decisões administrativas, mas garantiriam o cumprimento das leis de interesse público, assegurariam a honestidade dos administradores e ratificariam as mudanças no alto comando,
determinando trocas em caso de fracassos. Ratify changes in the top command and in the event of failure, order such changes. Pode-se indagar quem representaria os acionistas. A resposta seria ninguém, como ocorre agora. Um acionista numa grande companhia não tem poder nem função. Poderíamos concluir que ele é obsoleto. Eu indenizaria estes acionistas com bônus e, a seguir, distribuiria os dividendos e ganhos de capital ao público. Isso, vocês dirão, é socialismo. E até pode ser que seja, mas é socialismo porque os grandes conglomerados, à medida em que se desenvolvem, tiram o poder dos donos e dos seus representantes e, portanto, se autossocializam. Eles também se socializam de outra maneira mais específica. Se uma empresa é suficientemente grande, não lhe é mais permitido fracassar e sair do negócio. A recente história da Lockheed, Rolls-Royce, Lancetral, Krupp, British Leyland e das grandes corretoras de Wall Street confirma esse ponto. Todas essas grandes firmas tiveram que ser socorridas pelo governo de um jeito ou de outro. O socialismo, quando chegar aos Estados Unidos, não será obra de políticos ou professores. O verdadeiro trabalho será feito e está sendo feito pelos executivos das grandes empresas. E isso Howard Small, o Howard da UGE, também havia dito. Senhoras e senhores, é chegada a hora de buscar novas áreas de cooperação entre o governo e a indústria. Sinto-me orgulhoso em anunciar que tal providência está sendo hoje tomada pela UGE. Assim como o resto da indústria americana, a UGE foi encurralada entre a elevação de custos e a renda dos passageiros. Não preciso lhes falar de todos os problemas. Como sabem, sugerimos que o governo encampe a linha. Ao invés disso, Washington, numa medida construtiva, prometeu um aumento dos subsídios e um apoio igualmente construtivo para o refinamento das dívidas a curto prazo e uma garantia de nossos novos bônus. Esse é o tipo de cooperação construtiva entre o governo e a indústria que deveria ser bem-vinda numa sociedade livre. É a nossa melhor garantia contra o avanço do socialismo. Vemos que o socialismo também já entrou na era da incerteza. Pode ser uma coisa para a UGE e outra bem diferente para o cidadão comum ou para o pobre. Senhores, por que existem pessoas pobres no mundo? Essa pergunta é o ponto de partida de Galbraith no capítulo da próxima semana desta Era da Incerteza. A partir daí, Galbraith reflete sobre o problema da relação entre terra e gente ao longo da história e nos nossos dias. Nessa aventura do seu pensamento, ele vai nos falar do México de antes da Revolução, do sul dos Estados Unidos, do Canadá da sua infância, a terra para a qual emigraram seus antepassados, e da Ásia dos tempos atuais, principalmente do Paquistão, da Índia e de Singapura. Assim, senhores, até a próxima semana.